Nesse episódio, nós vamos falar sobre a religião Bhagavata da Nova Era e o hinduísmo integral. A religião Bhagavata da Nova Era é exatamente a religião Neo-Bhagavata. E ela faz parte do hinduísmo integral, conforme vai ser apresentado aqui hoje. Até por esse motivo, vamos começar com o hinduísmo integral, uma introdução ao conceito. Ele envolve todas essas coisas que aparecem nas imagens, ou seja, as divindades do hinduísmo, como ele existe originalmente na Índia. Mas para introduzir é importante lembrar que existem rivalidades lá mesmo no país indiano. Hierarquias e rivalidades dentro do próprio hinduísmo que geram uma certa intolerância religiosa, porque conforme nós vamos ver aqui, o hinduísmo ele é muito diversificado. Ele tem muitas vertentes, ramificações, e uma não entende a outra, muitas vezes, ou acredita, acha, né, que tem a razão, a outra está errada. São interpretações diferentes das mesmas escrituras, cultos diferentes, as mesmas divindades. Inclusive relata-se, vejam, eu faço aí a menção a um artigo acadêmico que é de Mello, Leituras sobre o Hinduísmo Caribenho. Ele relata que tem culto a divindades populares, que são populares entre as castas mais baixas, né, porque na Índia ainda existe essa visão de castas, embora seja algo bastante socialmente combatido, ainda é mantido, principalmente pelas pessoas que se consideram pertencentes a castas mais elevadas. Então, elas fazem questão de manter isso, né? Essa diferença social que para elas é melhor, né? Elas se sentem bem com isso. Então, o culto a divindades que são populares entre aquelas pessoas consideradas de castas mais baixas no norte da Índia, e aí são mencionados como exemplo Bhavani e Parameshvari, que são formas da Devi, da deusa, de Durga. Esse culto foi insistentemente estigmatizado por lideranças sanatanistas. Quando a gente fala sanatanistas, a gente está se referindo a Sanatana Dharma, que é o hinduísmo na sua maneira mais integral, o hinduísmo como um todo. E vejo, mesmo assim, divindades da Devi, da deusa, da própria Durga, que são cultuadas por pessoas que são consideradas de castas baixas, elas são estigmatizadas, tem um estigma pejorativo em torno delas. Então aqui a gente tem duas questões bem importantes que caracterizam o hinduísmo. Uma é esse preconceito daqueles que se identificam como pertencentes ainda a castas ditas mais elevadas com relação aos outros que eles consideram inferiores a eles. E uma outra questão que é a rivalidade até para com divindades e processos de adoração do hinduísmo, porque alguns segmentos mais sectários acham que detém de toda a verdade, que a divindade que eles cultuam é superior a todas as demais. Então acontecem essas coisas com frequência no hinduísmo. Aqui ilustrando formas diferentes da deusa de Durga. São formas diferentes apenas, de uma mesma essência, de uma mesma identidade que é da deusa, da energia feminina sagrada, da Shakti. Então não há por que fazer esse tipo de estigmatização pejorativa para uma ou outra forma dela. Tanto faz, é sempre a mesma deusa, é sempre a mesma Shakti. Mas é isso. Aqui a gente tem um outro artigo acadêmico. A gente vai entender por que os artigos acadêmicos aparecem aqui nessa palestra sobre o hinduísmo integral dentro de um ciclo de estudos que é Neo-Bhagavata. A gente vai entender até o final dessa palestra, eu vou mostrando como a gente faz uso da experiência acadêmica também.
E aqui, esse outro artigo sobre a diversidade religiosa, que traz essa diversidade como uma temática importante para debate, ele fala da divisão da sociedade em castas no país indiano, que vem sendo duramente criticada desde Gandhi, né, que fez aquele movimento tão conhecido mundialmente de libertação da Índia, da tentativa de invasão econômica, social e cultural pela Inglaterra. Né? Então, Gandhi, ele viveu entre 1869 e 1948. Ele foi importante nessa luta contra as castas, contra a divisão da sociedade em castas na Índia, que gera preconceito, que gera racismo. E aí esse autor aqui desse artigo, ele fala mesmo com a liberdade de culto, ainda ocorre um conflito entre religiosos, o que acaba por gerar guerras, mortes, conflitos, falta de respeito à religião do outro, tudo isso por acharem que a sua religião é a melhor e a única que poderia existir, como se não pudesse haver visões e crenças diferentes das suas, é o que chamamos de intolerância religiosa. Sendo que a gente entende, a partir desse ponto de vista do hinduísmo integral, que todas as manifestações dessa religião mundial, elas pertencem à expressão, são uma mesma manifestação divina, é Deus, Harihara, Krishna, Shiva, é a Shakti, é a deusa, se expressando de diferentes maneiras para seus devotos, de acordo com o gosto dos devotos, mas é sempre a divindade. Não há necessidade das religiões se propagarem intolerância. Então aqui a gente coloca, né, fundamental que as religiões se organizem na sua própria diversidade de manifestações, compreendendo suas vertentes. Isso precisa acontecer dentro do hinduísmo para que as pessoas se compreendam como parte desse hinduísmo integral. E assim as próprias religiões propagariam tolerância para com a diversidade das pessoas, para com a diversidade da maneira de ser dos devotos. Isso vai de encontro com a necessidade que nós mesmos vivenciamos, né, dentro desse hinduísmo integral, como Neo-Bhagavatas, que é um aspecto do hinduísmo integral, ser Neo-Bhagavata. Né? Nós temos as nossas inquietações que vieram acontecendo ao longo dos anos de fé hinduísta, muitos anos, né, mais de 20 anos, praticante profunda eu mesma, estudiosa, gurumá ocidental, já tive acesso negado a 2 ou 3 templos hindus na Índia e no Nepal por conta dessa intolerância de se acreditar superior. Né? Então, pessoas que ainda relacionam essa palavra hinduísmo com o antigo Hindustão. Nós já vamos mostrar aqui também de onde que surgiu isso. Então, Hindustão, a pessoa que era nascida ali naquela região, né, do Vale do Indo, do rio Indo. E aí desrespeitam as pessoas que são de outro país e que também são hinduístas, porque seguem o hinduísmo integral que a gente está vendo aqui hoje. Aí, além disso, o desrespeito entre as abordagens, devotos de uma linha de fé que procura desautorizar as suas compreensões filosóficas, suas práticas, os processos que você segue, tudo isso a gente já vivenciou como hinduístas integrais que somos, como neo-hinduístas, porque como neo-hinduístas, esse neo significa que a gente também partilha de outras crenças, de outras práticas que são nova-eristas. Nós somos da nova era, né? O hinduísmo por esse motivo. E aí as nossas práticas às vezes chegam a ser desautorizadas, criticadas de maneira arrogante por devotos de outras linhas de fé. Então é um tratamento estranho, mas é um tratamento que existe, né? Aqui é mencionado aí nesse último parágrafo, né, um tratamento que alguns indianos dão a devotos ocidentais, considerando que os devotos, por serem ocidentais, não são hindus ou que são neófitos, né, neófito no sentido de não saber nada, porque eles é que sabem. Então, independentemente do teu aprofundamento devocional, isso acontece o tempo todo.
Mas aqui nos interessa entender, né, e propagar essa outra compreensão. O hinduísmo integral é o conjunto de todas as manifestações religiosas, das maneiras de se expressar dos devotos, nas mais diversas vertentes, dos ritos em geral, né, conforme eles são propagados, e muito mais, todo esse conjunto de manifestações, a maneira de ser dos devotos. ah, Trata-se de um conjunto heterogêneo de maneiras de apreender filosoficamente as principais conclusões das escrituras. Apreender não é só ouvir e não entender, é ouvir e captar através da vivência o significado filosófico das principais conclusões das escrituras. Tem diferentes maneiras, é um conjunto heterogêneo de compreensões filosóficas das escrituras, manifestando tal apreensão em múltiplas formas rituais, nos diversos calendários, em muitas celebrações. Essa diversidade aí é o hinduísmo integral. Nós temos aqui duas imagens que ilustram esse hinduísmo que nós somos. Nós, como hinduístas integrais, nós fazemos as peregrinações para a Índia, como a gente está vendo aí nessa foto, a entrada de um templo de Dwarakadisha, templo de Krishna, Krishna Jambhumi, que fica em Mathura. Então, muitas pessoas vão para esse templo, nós também vamos quando estamos na Índia. E pessoas de diferentes vertentes do hinduísmo. E aqui em cima a gente tem Harihara, que é a divindade principal, é Deus Supremo, né, o Bhagavata. Então, da nossa abordagem específica. Então, nós temos o respeito a todo esse conjunto de manifestações religiosas, mas temos nossa especificidade também. Não precisamos desrespeitar as outras manifestações por sermos específicos, mas também merecemos o respeito das outras manifestações. Não é porque somos específicos que não somos pertencentes ao hinduísmo integral. E aí aqui tudo isso nos levou também a uma construção acadêmica e religiosa, porque eu, enquanto fundadora Neo-Bhagavata, dessa vertente Neo-Bhagavata, eu tenho uma experiência aqui acadêmica que acabou indo naturalmente, espontaneamente, sendo direcionada para esse interesse de fazer um apanhado, construir um apanhado teórico sobre a tolerância religiosa dentro dessa diversidade cultural, diversidade de espiritualidades, além de outras questões que se intercruzam. Dessa forma, a nossa religião Neo-Bhagavata, ela está sendo responsável também por uma construção acadêmica religiosa. E a partir disso a gente tem essa compreensão da origem da multiplicidade hindu, dos aspectos da diversidade hinduísta e do hinduísmo integral, portanto, porque é o que a gente está mostrando aqui, vai mostrar agora. Quando a gente está falando na origem dessa multiplicidade hindu, é que para o devoto do hinduísmo, a gente vê assim, primeiro que existem tentativas de datar, né? Quando foi que surgiu, quando a gente está falando de origem, né? Quando foi que surgiu o hinduísmo. E algumas tentativas de datar, inclusive em trabalhos acadêmicos ou semi-acadêmicos, são todas infrutíferas. Porque o conceito de Sanatana Dharma, que é um sinônimo de hinduísmo, então, Sanatana Dharma, na verdade, alguns hinduístas preferem ser chamados praticantes do Sanatana Dharma. Então, Sanatana é eterno, Dharma é o dever religioso, espiritual para com a vida, para com Deus, para com a sociedade. Então, é um dever religioso eterno. Ser hindu constitui um compromisso eterno para com a existência. E a eternidade não é datada. A tentativa de datar o aparecimento do hinduísmo ela tem sido muito infrutífera.
E o hinduísta é isso, ele segue esse dharma sagrado, eterno, é um compromisso, um dever para com a aplicação das leis cósmicas e divinas. E as leis cósmicas e divinas são atemporais. Elas não podem ser datadas. Dessa maneira, são bem precisas as informações que ainda existem. Eventualmente encontro prováveis períodos do surgimento do hinduísmo. Isso incomoda até na leitura para quem é religioso. Leitura de textos acadêmicos mesmo que tentam falar sobre as origens da religião. Eu como acadêmica e religiosa, que esse não é um assunto muito adequado para se tentar tratar teoricamente a partir do conhecimento acadêmico. Mas alguns trabalhos, esse é o último ponto que nós vemos aí, alguns desses trabalhos ajudam-nos a refletir sobre a multiplicidade hindu que nos interessa aqui pensarmos. E um desses trabalhos é Quando o Himalaia flui no Ganges, a influência da geografia do subcontinente indiano sobre a configuração do hinduísmo. É um trabalho de 2010 de Andrade. Ele coloca assim, né, que o hinduísmo é muito diversificado e as suas interpretações são diversas, e ele coloca dois fatos que causam, a seu ver, né, a partir de sua percepção, a diversidade de interpretações do hinduísmo. Uma delas é o fato de não existir um fundador, uma figura referencial, como a gente vê em outras religiões. Não tem um fundador. São muitas linhas, muitas vertentes, cada uma com seus fundadores. Não tem uma figura para seguir, são muitas figuras. E cada região, esse segundo ponto, o uso de diversos objetos da natureza para perceber Deus, é porque cada região geográfica da Índia tem montanhas, colinas, rios, paisagens, rochas, tem vários objetos da natureza a partir do qual as pessoas percebem ali Deus e reverenciam esses objetos, reverenciando o próprio Deus. E isso causa bastante diversidade de interpretação. Cada região faz uma adoração, cria sua adoração, historicamente criou, né, ou ainda está criando, independente das outras. E é isso. Essa questão que aparece em vermelho é importante considerar, né? Então, a importância não está no objeto em si, mas na fé que o indivíduo nele deposita, na fé. Então, a fé é a fé hinduísta. O objeto pode ser diferente do que o outro está adorando numa outra região, lá da Índia ou fora da Índia, essa que é a questão. Então, nós não estamos morando na Índia, nós fazemos peregrinações frequentes para lá. Mas aonde nós estivermos com essa fé, nós vamos depositar nossa fé em diferentes objetos, em diferentes percepções que tenhamos do ambiente, que tenhamos da natureza, porque nós estamos vendo a Shakti, Prakriti na natureza, nós estamos vendo Deus, Harihara, pensando todas essas coisas. Então, é isso. Essa é a origem dessa multiplicidade hinduísta. O que importa é a identidade realmente do hinduísta. Então, desde o ponto de vista sócio-histórico, geográfico, que surgiu esse termo hindu a partir dos próprios britânicos, quando eles estavam invadindo a Índia, eles começavam a... Eles lançaram a ideia do povo do Hindustão, então o povo que vive ali em textos da história, em algumas narrativas de viagens, correspondências oficiais, esse tipo de documento histórico, mapas, atlas, ainda aparecem coisas bem antigas, né? Documentos antigos, essa palavra Hindustão, que foi sendo substituída por Índia na segunda metade do século XIX. Mas quando a gente pega esse hindu e coloca o ismo, o sufixo ismo, hinduísmo, foi acrescentado ao termo hindu, então ele se refere a uma cultura mesmo hinduísta, né? Cultura religiosa, que ela é majoritária tanto na Índia quanto no Nepal, mas ela não existe só ali, ela está em vários países da Ásia, da Europa, das Américas, do Norte, do Sul, da África,
da Austrália. Tá espalhado, né, pelo mundo o hinduísmo agora. E aí, mesmo que alguns achem que esse é um outro ponto que está colocado aí, né, que essa religião não deveria nem ter o nome de religião, né, porque não tem um fundador, não tem uma hierarquia religiosa, não tem uma teologia oficial, são várias, né, não tem uma só forma de culto consensuada, mas tem sim uma essência, uma identidade que diferencia os hindus de outros religiosos. Os hindus são diferentes dos cristãos, dos muçulmanos, dos budistas. A gente tem sim uma essência, uma identidade, apesar dessa diversidade toda aí, de diferentes fundadores, de hierarquias religiosas, de organizações, de teologias, tudo no plural, né? De formas de culto. E é em torno dessa essência, dessa identidade religiosa que nós, do nosso neo-hinduísmo, neo-bhagavata, a nossa religião neo-bhagavata, nós temos atividades que estão sendo desenvolvidas de descrição dessa essência, uma descrição acadêmica religiosa. Então, nós estamos atuando a partir da ciência da religião, que é uma ramificação acadêmica aceita na ciência ocidental e oriental, aceita mundialmente a ciência da religião. Nós estamos atuando em torno dessa essência, dessa identidade religiosa, né, em torno dela que se pretende trabalhar para estabelecer os alicerces conceituais do hinduísmo integral, conforme nós estamos mostrando aqui nessa palestra. E isso envolve uma transnacionalização do hinduísmo, de suas práticas, de suas crenças. Transnacionalizar significa ir além da Índia, ele não está só restrito à Índia. E esse hinduísmo ele não foi transplantado, como ele é, porque exatamente por não ter uma única interpretação, uma única forma de culto, não há um transplante de uma religião, como em outras religiões. A gente pode pensar que outras religiões que tiveram origem ali no Oriente Médio, que foram para outros países, claro, teve várias transformações nelas também, mas não há um transplante, uma reinterpretação, isso sim, uma apropriação, um ajuste, como a gente está vendo aí nesse texto. Tem uma menção, né, a um artigo chamado de Swami Sagurus, uma genealogia histórica dos tipos de yoga praticados na Argentina, entre o neo-hinduísmo e a nova era. É um artigo de 2019 que está falando sobre isso. Não houve exatamente um transplante, mas reinterpretação, apropriação, ajuste cultural, que derivou, a partir do qual derivou o neo-hinduísmo. Então ainda se torna mais complexa a questão, né? O hindu ele já é múltiplo em sentidos e significados, e aí agora a gente tem, com essa vinda para o Ocidente, com essa transnacionalização, e nesse outro momento do planeta, né, que a gente vive, a gente conhece essa nova derivação, que é o neo-hinduísmo. Nós somos neo-hindus, nós vamos para a Índia, nós frequentamos a Índia, peregrinamos na Índia. Aqui a gente tem a foto de dois fundadores da religião neo-bhagavata. Eu estou ali embaixo, no templo de Jaipur, que é um templo importante de Govinda, de Krishna, e o sacerdote Daudi ali em cima. Então, em nossos momentos de peregrinação pela Índia, aqui do outro lado, nós temos à esquerda o nosso Hanumanji oferecendo um darshana através, né, de uma de suas estátuas lá na Índia. Então nós fazemos essas peregrinações também. E ali nessas peregrinações nós vamos observando, agora também não só com um olhar religioso, mas com um olhar acadêmico, esses aspectos da diversidade hinduísta e do hinduísmo integral. Portanto, a diversidade hinduísta, ela reflete-se no hinduísmo integral. É realmente uma tarefa complexa caracterizar essa essência que estou falando que existe. Existe uma essência, uma unidade fundamental
que há por trás da multiplicidade no hinduísmo, essa multiplicidade que contém muitas correntes, ideias, filosofias práticas, tá? De uma maneira bem, no âmbito bem geral, global, até local. Você vai numa cidade da Índia, por exemplo, você vai encontrar diferentes correntes filosóficas, diferentes práticas, pessoas que seguem uma vertente, ou todas convivendo localmente. Mas tem aspectos importantes a considerar, sim, nessa essência. Todos acreditam nas 4 tradições ritualísticas dos Vedas, que são aqui mencionados: Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharva Veda. Todos aceitam essas 4 tradições ritualísticas como originais e que dão origem, né, ao conhecimento hinduísta. Os principais tipos de rituais védicos, os dhyāgyas, estão presentes, são aceitos, fazem parte, né, do repertório de práticas e crenças de todas essas vertentes. A astrologia védica, a medicina védica, tudo isso é aceito como genuinamente hindu. Os calendários solar e lunar, que são diferentes. A gente tem um calendário que a gente segue com eventos, e que todos os hinduístas que são sérios vão seguir esses calendários, né? Calendários baseados na lua, no sol, nas estrelas. As categorias socioocupacionais do hinduísmo, os varnas, elas ficam muito óbvias pela própria natureza humana. Aqui a gente já não está falando de castas, a gente está falando dos varnas, então aqueles que têm natureza para se dedicar ao comércio, tem aqueles que têm natureza para se dedicar à religião e assim por diante, né? E os ritos hindus de passagem, sanskaras, mesmo que a pessoa não nasceu lá na Índia, não nasceu em meio a uma família hinduísta, ela não teve os sanskaras de nascimento quando ela era bebê, mas ela ela recebe uma iniciação do seu guru, de sua gurumá. Isso é um sanskara, um rito de passagem. Os estágios de vida, quando você é jovem e é um brahmachari, quando você já você casou, mas você é um grehasta, sabe? Então tem esses períodos. O período do sannyas, ele já está se dedicando só a Deus, ele não tem outros interesses. Essas questões aparecem sempre no hinduísmo, na sua essência. Dentre as literaturas mais importantes, algumas a gente pode citar, né, que o Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita. Tem tradições teístas como os Pashupatas, os Virashaivas, ligados ao culto de Shiva, as tradições vedânticas do culto de Vishnu, as tradições do culto da Devi, no Shaktismo. A gente precisa ver tudo isso com olhos que aceitam, olhos de aceitação, não de intolerância. E entender que é tudo fruto, né, de diferentes interpretações das escrituras, de diferentes relações com a natureza, com os ambientes que são considerados sagrados, objetos que são vistos como sagrados, com tudo isso resulta essa diversidade, né? Mas a essência existe sim e nos une. Então, assim, isso tudo implica em diversidade, em diferentes composições, proporções de diferentes cultos. Mas, além disso, houve um efeito da expansão do hinduísmo para o mundo ocidental, que, com a vinda para o ocidente, abala algumas tradições védicas, como o próprio sistema de castas e o brahmanismo. Então, o brahmanismo ainda existe muito na Índia, em algumas tradições mais clássicas, né, sampradayas mais clássicas. O brahmane é aquele que pode adorar a deidade, é aquele que pode interpretar as escrituras. E geralmente são homens, né? Então tem essa desigualdade de gênero associado a essas manifestações mais clássicas. Mas a vinda para o Ocidente abala essas tradições e, ao mesmo tempo, orientaliza o Ocidente. Essa questão aí da orientalização do Ocidente é que a vinda, né, de concepções
do divino, da relação entre a humanidade e algumas tradições orientais, incluindo o hinduísmo. Isso orientaliza o Ocidente. A gente vê, né, a presença de yoga, a presença da medicina ayurvédica, da meditação, de muitas coisas que pertencem ao hinduísmo e que mesmo que as pessoas não sejam hinduístas, elas usam de alguma maneira, né? Elas puxam para as suas vidas de alguma maneira. E dentro disso, né, desse processo aí de orientalização da experiência ocidental, é que nós criamos essa proposta, né, da religião Bhagavata da Nova Era, o Neo-Bhagavata. Ela veio para nós através das nossas escrituras específicas, da nossa deidade que está ali aparecendo, ela completa no altar roxo. Todas elas vieram da Índia. E aqui embaixo, de novo, Harihara, que é Shila. São Shilas que vieram do Nepal. Nós trouxemos dos Himalaias, nós encontramos elas conforme foi nos revelado que elas seriam encontradas por nós lá nos Himalaias. Nós trouxemos elas para cá, para o Brasil. E aí, essa essência, ela está, a unidade fundamental, ela está, assim, presente, embora sejamos praticantes ocidentais, sob a influência de uma ciência pós-moderna, né, devido ao fato de eu, enquanto fundadora, ser uma acadêmica também, mas também sob a influência da religiosidade da nova era, de uma espiritualidade nova-erista, porque nós, o tempo todo, estivemos sendo influenciados também pela nova era, por livros que também trouxemos e que vão ser foco aqui de um outro ciclo de estudos Neo-Bhagavata. Mas essas influências aqui que orientalizaram-nos no Ocidente incluem uma percepção mais clara da sacralidade da natureza, porque Deus e a natureza são um casal divino, né? Shiva, Shakti, Vishnu, Lakshmi, Purusha, Prakriti é Deus e a natureza. Então a gente tem isso muito claro na nossa experiência religiosa, mas veio com a influência do hinduísmo para cá, para o Ocidente, e agora a gente propaga essa influência até mesmo academicamente, nos artigos, nas palestras que fazemos, nas nossas práticas que mostram que a vida nós precisamos de uma vida sem violência, a aplicação de princípios de ahimsa, a própria opção alimentar, né, vegetariana, sempre que possível, e principalmente, preferencialmente, vegana. Então, nas celebrações, nos rituais que seguem uma ordem cósmica, astrológica, que vem desse hinduísmo integral, e nós vemos que a vida humana ela tem que existir em uníssono com essas celebrações, com esses rituais. Isso é bem importante. A gente vai realizando a influência deles na nossa vida quando nós prestamos atenção nessa ordem. E embora não haja uma lógica para manter o sistema de castas na atualidade, a gente ainda mantém a percepção dos estágios de vida, dos ashramas. Devem ser respeitados, porque cada época da nossa vida a gente está num estado de consciência e Deus está querendo nos revelar algo a partir desse estado de consciência e está querendo que a gente desenvolva certo tipo de atividade. Então isso espontaneamente se revela para nós. E as tradições, né, dos Vedas, as literaturas importantes, Shaiva, Vaishnava, Shakta, elas são o centro, elas têm que ser vistas como centro da dinâmica do intelecto, do devoto ou da devota Neo-Bhagavata. Nós seguimos os rituais védicos, os jagas, a astrologia, a medicina ayurvédica, como está no Sanatana Dharma. Quando nós estamos na Índia, nós fazemos questão de participar desses momentos de adoração dos locais sagrados, como aqui nessa gravura. Então, a adoração do Jamuna, que tem diariamente nos finais de tarde, início de noite em Vrindavana. Sempre que estamos lá, nós vamos lá participar, como aqui nessa foto. Na multiplicidade de manifestações do hinduísmo, nós aceitamos como parte de sua integralidade. Não somos sectários de uma verdade que achamos que é só nossa, né? Então nós aceitamos essa integralidade do hinduísmo, as narrativas, a vivência das histórias das divindades nos preenchem de significados sagrados, nos dão acesso
a uma realidade que é profundamente cosmológica e divina. Para muitos hindus, para os hindus que percebem isso. Então, as histórias das divindades, para nós, elas são reais. Elas existem, ocorrem em dimensões diferentes dessa aqui em que nós estamos em contato com a vida material apenas. Então, elas são reais e nos abrimos para elas. Aqui, algumas dessas imagens da abertura que nos damos, né? Eu estou aqui no Rio Ganges. O macaco Hanuman, aqui no meio, ele se tornou foco de um dos meus artigos acadêmicos que falam sobre o sagrado, a dimensão simbólica, o sagrado nessa relação humano-fauna na Índia, comparando com o que a gente percebe aqui no Brasil, na Amazônia mais especificamente. E ali à direita nós temos a carruagem, uma das 3 carruagens do Jagannatha Rath Yatra que está acontecendo nesse momento na Índia. Então nós estivemos lá também no meio da multidão, adorando o Senhor Supremo ali também. Mas nós temos então dentro dessa ocidentalização um código de ética, né? O Bhagavata. Vou mencionar aqui alguns pontos. A gente usa os colares de Tulasi Rudrakshas, que são plantas sagradas dedicadas ao Senhor na Índia. Então Tulasi de Vishnu para Vishnu, Rudrakshas para Shiva. A gente usa, a gente resguarda do banho, a gente retira para dormir à noite, mas usa no dia a dia e oferece no altar antes de usar. Aqui a segunda frase é Krishna falando, né, que é importante, os mantras cantar, recitando palavras cheias de minha luz, que farão a alma se aprofundar em buscas, em revelações obtidas através de como se buscou. Então, mantras, a gente canta os mantras diariamente, a gente realiza rituais diários. Quem mora na sua casa precisa realizar rituais diários no templo. Então, sempre com um padrão, seguindo um padrão que é atestado pela mestra espiritual, por Guru Mahashri, por mim mesma, no caso, né? O Bhagavata. E é um padrão, né, o Bhagavata que nós temos. Nós adoramos diferentes formas da deidade do Senhor, participamos de festivais, organizamos festivais na Bhagavata, participamos de eventos quando estamos na Índia. Então, tudo isso voltado ao Senhor Supremo. Pensando sempre em colaborar com esse bom andamento das atividades, mas desapegando dos frutos de tais ações, o que é a coisa mais difícil para o ser humano dessa época, né? O desapego. Mas aqui nós temos, então, Krishna falando, esses são alguns deveres importantes para que a dedicação se prolongue e a sinceridade se estabeleça no coração de quem se associa com seriedade a esta religião, a partir da qual pretende se deixar guiar. Então não tem como se guiar através de uma religião se não for assim, por dedicação e sinceridade. Literaturas sagradas e deveres junto ao templo são aspectos do mesmo propósito, de para com tal escolha religiosa poder alguém se integrar. Vejam, as literaturas sagradas e deveres junto ao templo, então servir ao templo realmente. E esse serviço ao templo, ele vem para você a partir da relação com a mestra espiritual, com o sacerdote do templo, com o próprio templo se expressando para o seu coração. E as literaturas sagradas, além das literaturas clássicas do hinduísmo, nós temos nossos livros específicos. A religião Bhagavata da Nova Era, Madhurya Arasa da Doçura, Bhakti-rasa, o caminho da flor de lótus, foram vindo esses livros espontaneamente a partir da relação com Harihara. O Shiva Tantra, para a libertação espiritual. A Ayahuasca, os jardins de Krishna, que nos mostra uma relação com as medicinas da floresta. Então, isso aqui é uma influência ocidental dentro de um processo oriental, né, que é o Bhagavata. É uma mistura nova-erista. Aqui mais livros, Radha Krishna, o sol da união entre as chamas gêmeas, a mística da experiência religiosa transcendental e Gopi Gita, a canção do amor puro e perfeito. Então, tudo isso faz parte da nosso processo de adoração, assim como também o nosso Om Hari Haraya Namaha, que é o nosso mantra diário, a nossa maneira de nos reconhecer, de nos confraternizar, né? Sempre que nos encontramos,
Então, esse é o mantra principal da religião Neo-Bhagavata, porque acreditamos nessa forma de Harihara, de Krishna, Shiva. Então, com um único Deus, é Ele mesmo se expressando de diferentes maneiras para os seus devotos, daí porque a lógica do hinduísmo integral é tão próxima do nosso coração. E para finalizar, então é isso, nós praticamos um aspecto desse pensamento devocional hinduísta, que é na sua integralidade, uma coisa tão ampla, né? Não tem uma única maneira de compreendê-lo, e as hierarquias e rivalidades dentro do hinduísmo não são coerentes com esse conceito, né? Já que essa multiplicidade é parte dele, deriva da, da as rivalidades, né, elas derivam assim de uma divisão da sociedade em castas, da falta de organização mesmo do hinduísmo às vezes, né, mas ao mesmo tempo da multiplicidade em si. Essa falta de organização é por não ter um único fundador, mas ao mesmo tempo por não ter um único fundador, a gente consegue ter uma identidade hinduísta muito mais múltipla. Ela não tem uma posição única com relação à própria identidade hinduísta, mas como nós vimos aqui, tem uma essência assim. A palavra hindu é que não deve ser confundida, né, com a origem do povo do Hindustão, o que gera margens a uma interpretação restritiva do hinduísmo como se ele não fosse uma religião global. E desde um ponto de vista científico-religioso, o hinduísmo é muito abrangente, inclusive agora neo-hinduísta, devido à influência do Ocidente sobre algo que teve origens genuinamente na Índia. Mas é hinduísta quem se identifica como tal. Isso é bem importante que seja considerado. Para se identificar com o hinduísmo, o devoto tem que seguir alguma dessas correntes de ideias, de filosofias e práticas hindus, mesmo que não tenha nascido na Índia. É isso. A nossa religião neo-bhagavata é neo-hinduísta, tendo nascido entre o Brasil e a Índia. Então, nós somos um exemplo dessa multiplicidade, um exemplo muito concreto. Indo para a Índia todo ano, fazendo todo ano que é possível ir, né? Fazendo as nossas peregrinações e, ao mesmo tempo, cantando o nosso mantra Om Hari Haraya Namaha.